Olá, meus companheiros. Que bom vê-los na fogueira. Na história de hoje, contarei sobre o discurso que uniu diferentes povos com um único propósito: a Guerra Santa. Senhores, hoje os levarei ao Concílio de Clermont, no dia 27 de novembro de 1095, onde o Papa Urbano II convoca os cristãos para se unirem em nome da fé e da coragem. Considerado um dos discursos mais importantes da humanidade, foi o que deu início à movimentação da massa cristã e, consequentemente, à execução da primeira cruzada, a Cruzada dos Nobres. Mas antes, eu os convoco, se inscrevam no canal para não perderem nenhum vídeo, pois a partir de hoje daremos o início à longa jornada até a reconquista da Terra Santa. Deus volte! Povo dos francos, povo de além dos Alpes, eleito e amado por Deus, distinguido entre todas as nações pela posição de vosso país, pela observância da fé católica e pela honra que presta a Santa Igreja, a vós se dirige nosso discurso e nossa exortação. Queremos que vós saibais do lúgubre motivo que nos conduziu até vossas terras, da necessidade para vós e para todos os fiéis de conhecerem o motivo que nos impeliu até aqui. Desde Jerusalém e desde Constantinopla chegou até nós, mais uma vez, uma dolorosa notícia. Os persas, povo muito diverso do nosso, povo de fato afastado de Deus, estipe de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel ao Senhor, invadiu as terras daqueles cristãos, as devastou com o ferro, a pilhagem e o fogo. Levou parte dos habitantes como prisioneiros até seu país. Outra parte matou com infames estragos, e as igrejas de Deus os a destruiu até os fundamentos, ou as entregou ao culto da religião deles. Derrubam os altares após profaná-los imundamente, circuncidam os cristãos e espalham o sangue da circuncisão sobre os altares ou jogam-no nas pias batismais. E aqueles que querem condenar a uma morte vergonhosa perfuram o umbigo, arrancam os genitais, os amarram a um pau e, chicoteando-os, levam-nos das ruas, para que com as vísceras de fora acabam caindo mortos prostrados por terra. Outros se servem deles como alvo de flechas, após amarrá-los a um pelourinho. A outros, após obrigá-los a dobrar a cabeça, os atacam com espadas e tentam decapitá-los de um só golpe. O que dizer da violência nefanda praticada com as mulheres, sobre a qual é pior falar do que calar? O reino dos gregos já foi atingido tão gravemente por eles que tão perturbado na sua vida diária que não pode ser atravessado sequer numa viagem de 2 meses. A quem, pois, cabe o ônus de vingá-los e de reconquistá-los, senão a vós, a quem Deus, mais do que os outros povos, concedeu a insígnia glória das armas, grandeza de alma, agilidade de corpo, força para humilhar a fundo aqueles que vós resistem. Que a façanha heróica de vossos antepassados vos motive, que excite vossas almas a atos dignos dela honestidade e grandeza de vosso rei Carlos Magno,
e de Luís seu filho, e de outros soberanos vossos que destruíram o reino dos pagãos, e até eles estenderam os confines da igreja. Sobretudo, que vós incite o santo sepulcro do Senhor, nosso Salvador, que está nas mãos de gentes imundas, e os lugares santos que agora estão por eles vergonhosamente possuídos e irreverentemente profanados com sua imundície. Ó soldados fortíssimos, filhos de pais invictos, não vos mostreis decadentes, mas lembrai-vos da coragem de vossos predecessores, e se vos segura o doce afeto dos filhos, dos pais e das consortes, atentai para o que diz o Senhor no Evangelho. Quem ama o pai ou a mãe mais que a mim não é digno de mim. Todo aquele que deixar seu pai ou sua mãe, ou a sua mulher, ou os filhos ou as terras por amor de meu nome, receberá de volta 100 vezes nessa terra e terá a vida eterna. Não vos detenha o pensamento de alguma propriedade, nenhuma preocupação pelas coisas domésticas, pois esta terra que vós habitais, circundada por todo lado pelo mar ou pelas montanhas, ficou estreita para a vossa multidão. Não é exuberante de riqueza e apenas fornece do que viver a quem a cultiva. Por isso, vós vos ofendeis, e vós hostilizais reciprocadamente. Vós vos fazeis guerra, e com frequência vós matais entre vós mesmos. Cessem, pois os ódios intestinos, apaguem-se os contenciosos, aplaquem-se as guerras, e sossegue toda discórdia e inimizade. Empreendei o caminho do santo sepulcro, arrancai aquela terra, aquele povo acelerado, e submetei-la a vós. Ela foi dada por Deus em propriedade aos filhos de Israel. Como diz a Escritura, nela correm rios de leite e mel. Jerusalém é o centro do mundo, terra feraz por cima de qualquer outra, quase como um paraíso de delícias. O Redentor do gênero humano a tornou ilustre com sua vinda, a honrou com sua passagem, a consagrou com sua paixão, e redimiu com sua morte, e a tornou insigne com sua sepultura. Exatamente essa cidade real, posta no centro do mundo, agora é tida em sujeição pelos próprios inimigos e pelos infiéis, feita serva do rito pagão. Ela eleva sua lamentação e anela ser liberada, e não cessa de implorar que vós andeis no seu socorro. De vós mais do que qualquer outro povo ela exige ajuda, pois vós tem sido concedida por Deus, por sobre todas as estirpes, a glória das armas. Empreendei, pois este é o caminho, em remissão de vossos pecados, certos da inacessível glória do reino dos céus. Ó irmãos amadíssimos, hoje em nós manifestou-se o que o Senhor diz no Evangelho: onde 2 ou 3 estarão reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E se o Senhor Deus não tivesse inspirado vossos pensamentos, vossa voz não teria sido unânime. E ainda que tenha ressoado como timbres diversos, foi única, entretanto, a sua origem. Foi Deus quem suscitou, foi Deus quem a inspirou em vossos corações. Seja, pois esta voz, o vosso grito de guerra, posto que ele vem de Deus. Quando forem ao ataque dos belicosos inimigos, seja este grito unânime de todos os soldados de Deus. Deus vult. Deus vult. Deus vult. Nós não convidamos a empreender este caminho os velhos ou aqueles que não são aptos para portar armas, nem as mulheres e nem as mulheres que não partam sem seus maridos, ou sem os irmãos, ou sem representantes legítimos. Todos esses são mais um impedimento do que uma ajuda, mais um peso do que uma vantagem. Que os ricos sustentem os pobres e levem a seu custo homens prestes para combate. Aos sacerdotes e clérigos
de qualquer ordem, não seja lícito partir sem licença de seu bispo, porque esta viagem lhe seria inútil sem esse assentimento, e nem sequer aos leigos seja permitido partir sem a benção de seu sacerdote. Todo aquele que queira cumprir esta santa peregrinação, que faça promessa a Deus e a Ele se tenha consagrado como vítima viva, santa e aceitável. Leve sobre seu peito o sinal da cruz do Senhor. Aquele que, após ter cumprido seu voto, queira retornar, dê meia volta. Cumprirão assim o preceito que o Senhor dá no Evangelho: quem não carrega sua cruz, não vem detrás de mim, não é digno de mim. E assim, deu-se início à Cruzada Popular e à Cruzada dos Reis. Bom, meus amigos, espero que tenham gostado. Não deixem de se inscreverem no canal, pois a partir de hoje darei início à saga das Cruzadas. Vejo todos vocês na próxima fogueira.